O que são ligações iônicas e como elas ocorrem? Quais as características dos compostos formados por esse tipo de ligação? Essas informações e muito mais após a vinheta. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química. Esse que é o segundo vídeo dessa série que fala sobre ligações químicas. Para quem não assistiu, o primeiro vídeo fala sobre teoria do octeto e fórmula de Lewis, conceitos indispensáveis para entender como que ocorrem essas ligações químicas. E esse vídeo que você assiste agora trazendo informações sobre ligações iônicas. Mas antes da gente passar para as informações, eu te pergunto, já é inscrito aqui no canal? Se não for, aproveita para se inscrever e ficar por dentro de conteúdos como esse. Reduzindo aqui a imagem para ficar melhor a informação, ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na atração eletrostática de íons com cargas opostas. Mas o que é que são íons? Que cargas opostas é essa? Que atração eletrostática é essa aqui nessa definição? Para a gente entender melhor esses conceitos, é necessário que a gente saiba o seguinte: esse tipo de ligação ele ocorre entre metal e ametal, como você vê aí na imagem. Elementos que apresentam propriedades químicas bem distintas. Analisando os metais, são elementos que apresentam baixa energia de ionização, isto é, muito fácil arrancar um elétron de sua última camada. Já quando a gente observa os ametais, são elementos que apresentam uma elevada afinidade eletrônica, ou seja, uma capacidade de receber esse elétron. Então a gente está unindo aí o útil ao agradável, tanto que nessa imagem você observa realmente o elétron saindo aí do metal para o ametal. A ordem é sempre essa na ligação iônica, né? Ocorre a transferência de elétron. Quando esse metal perde esse elétron, ele se transforma em um cátion, um íon de carga positiva. Já o ametal, quando ele recebe esse elétron, ele acaba se transformando em um íon negativo, né? O que a gente conhece como ânion. Como eles apresentam essas cargas opostas, eles acabam se atraindo por essa atração eletrostática falada aí na definição de ligação iônica. Mas professor, quer dizer que eu vou ter que decorar a tabela periódica para saber quem é metal e quem é ametal? A resposta é bem simples: não. Tabela periódica não é algo para se decorar. Tabela periódica é algo para se consultar. Porém, vale destacar que se você tiver um domínio, tiver como você aprender os elementos que estão aí no grupo 1, 2, 16 e 17 da tabela, que são os grupos que recebem nomes especiais, o teu trabalho vai ser facilitado. Isso por quê? Porque lá na questão ele vai te fornecer o número atômico. E aí, por meio do número atômico, tu vai ter que fazer a distribuição eletrônica para saber quantos elétrons tem na última camada daquele elemento. E tu tendo conhecimento desses elementos aí, tu acaba ganhando um pouquinho de tempo. Isso é fundamental em provas de vestibulares. Quando a gente faz a distribuição e a gente observa que esse elemento apresenta entre 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles são tidos como metais, ok? E se eles apresentam 5, 6 ou 7, como você vê aqui na imagem, eles são tidos como ametais, beleza? Claro, eu tendo o conceito do grupo 1 e 2, sabendo desses elementos que eles são metais, e sabendo do grupo 16 e 17, que são ametais, é o que eu estou dizendo, facilita e evita aí de fazer uma distribuição eletrônica na hora de uma prova. Passadas aqui essas informações, a gente pode ir para a representação dessa ligação. Você observa nessa imagem que a gente tem aqui o átomo de sódio com seus 11 elétrons distribuídos em 3 camadas. Primeira camada com 2, segunda camada com 8, a terceira com 1. E a gente vê aqui o cloro com seus 17 elétrons também distribuídos em 3 camadas, 2, 8 e 7. Você pode conferir. Nessa outra imagem, o que a gente observa? Que o sódio acabou cedendo esse elétron para o átomo de cloro.
E com isso o cloro ele apresentou 8 elétrons na última camada, atingiu o octeto. Que legal, né? Então o cloro se beneficiou e o sódio não. Se você observar o átomo de sódio, no momento em que ele perde esse único elétron que ele tinha na terceira camada, ele acaba perdendo também a camada. E aí a sua última camada passa a ser a segunda com 8. Então os dois se beneficiam dessa transferência de elétron. Tanto o sódio passa a apresentar 8 elétrons na última camada, como o cloro também apresenta os seus 8 elétrons, chegando aí ao octeto, a estabilidade que esses elementos químicos tanto buscam, ok? Outra representação, a gente vê aqui o magnésio e o cloro. O magnésio com 2 elétrons na última camada e o cloro com 7 elétrons. Espera aí, essa conta não está batendo. O magnésio vai ter que perder 2 elétrons e o cloro vai ter que receber 1 elétron. Aí, como é que fica? A ideia é que a gente traga um outro átomo de cloro para receber esse elétron aqui do magnésio, porque a ligação química só vai encerrar quando os 2 elementos apresentarem essa estabilidade. Ok? Então, se o magnésio tem 2 elétrons para perder e o cloro só tem 1 para receber, utiliza-se outro átomo de cloro para receber esse elétron excedente, beleza? Como você vê aqui nessa imagem, 2 átomos de cloro, magnésio. Quando há a transferência de elétrons, você vê aí, ó, cada cloro com 8 e o magnésio com seus 8 elétrons na última camada, e aí formando o que a gente conhece como cloreto de magnésio, MgCl2. Existe uma outra forma para a gente conhecer a composição química dessa substância formada pela combinação desses elementos. Se a gente observar aqui nessa imagem, a gente vai ver a combinação anterior do magnésio e do cloro. O magnésio tendo 2 elétrons na sua última camada. Para ele chegar ao octeto, ele vai ter que perder esses 2 elétrons, formando aqui, como você está vendo, um cátion bivalente. Já o cloro, como ele vai receber 1 elétron, ele vai se transformar em um ânion monovalente. Então, ó, pega-se aqui essas cargas, 2 positivos e 1 negativo, e aí a gente faz o que? Faz a inversão. Ok? Faz a inversão dessa carga. O 1 do cloro passa para o magnésio e o 2 do magnésio passa para o cloro, formando exatamente o MgCl2, certo? Então, acaba evitando aquele mecanismo de transferência de elétrons. Outro exemplo, a gente vê aqui o alumínio com carga 3 positivo, o enxofre com carga 2 negativo, fazendo aí a inversão, o 2 vai para o alumínio, o 3 para o enxofre, formando aí o Al2S3, o sulfeto de alumínio, beleza? E nessa outra, né, aqui é necessário que a gente tenha um cuidado. O que é que você observa aí na imagem? Você vê o cálcio com 2 positivo, vê o enxofre com 2 negativo. Se a gente obedecer essa sequência de inversão de números, é como se a gente formasse o Ca2S2. Porém, cuidado, não é esse composto aqui formado. Por quê? Porque toda vez que a gente puder simplificar essas ligações, aliás, simplificar essas cargas, 2 positivo com 2 negativo, tem como cancelar, simplificar. 3 negativo com 3 positivo, também tem como simplificar. Então, toda vez que for realmente possível fazer essa simplificação de cargas, a gente vai ter que fazer isso. E no caso, no lugar do composto Ca2S2, o que forma de fato é o CaS, o sulfeto de cálcio. O que é muito simples, se a gente parar para pensar o seguinte: se o cálcio tem a tendência a perder 2 elétrons, o enxofre tem a tendência a receber 2 elétrons, não tem necessidade de eu ter 2 átomos de cada aí envolvido. Um átomo de cálcio perde esses 2 elétrons, que são exatamente os 2 elétrons que o átomo de enxofre precisa, ok? Então, olha, para ser bem claro, voltando aqui à imagem, no caso do alumínio e do enxofre, que tem números diferentes, né, 3 e 2, faz aí a inversão,
o 3 passa para o enxofre, o 2 passa para o alumínio. Já no caso do cálcio e do enxofre, como esses valores numéricos são iguais, a gente simplifica. Então, no lugar de formar a substância Ca2S2, na realidade vai formar a substância CaS, ok? Até agora você viu aqui nesse vídeo a definição de uma ligação iônica, quais são os personagens envolvidos, no caso um metal e um ametal. Você viu duas formas da gente chegar na composição de um composto iônico formado aí por meio dessa ligação, tanto por meio da transferência de elétron, como aí por inversão de cargas. Para encerrar aqui as informações sobre essas ligações iônicas, eu te trago mais uma que acaba sendo muito importante, muito cobrado aí em algumas questões de vestibulares, que são as características que esses compostos iônicos apresentam. Eu posso estar citando aqui, primeiramente, altas temperaturas de fusão e ebulição, indicando aí que realmente é necessário uma temperatura bem elevada para fazer com que esse meu composto iônico ele migre aí do estado sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, ok? Tem elevadas temperaturas, coisa que não tem aí em outros compostos que a gente vai ver nos outros vídeos aqui dessa série. São duros e quebradiços, que é uma outra propriedade também comum aos compostos iônicos. São bons condutores de eletricidade, e aí você vê aqui esse asterisco, porque é necessário fazer uma observação. Esses compostos só vão ser bons condutores de eletricidade quando eles estiverem no estado líquido ou dissolvido em água. No estado sólido, eles não conduzem essa eletricidade, ok? E por último aqui, de propriedade, eu destaco a propriedade que esses compostos são sólidos na temperatura ambiente, e isso é explicado quando a gente vê que esses compostos realmente apresentam altas temperaturas de fusão e de ebulição. Depois de todas essas informações, o conceito de ligação iônica, personagens aí envolvidos, como que a gente realmente representa um composto, quais são as propriedades que esses compostos iônicos apresentam, eu trago aqui duas questões. Acredito muito, acho muito importante a resolução de questões. Primeiro, porque tu vai medir realmente o conhecimento construído aqui, como também aumenta a possibilidade de tu encontrar em algum vestibular questões que tragam esse mesmo raciocínio, ok? Então a questão 1, ao reagir um metal alcalino terroso do terceiro período da tabela com o halogênio do segundo período, forma-se um composto, um espaço, de fórmula espaço. Então a gente vai procurar dentre as alternativas quais são aqui as duas palavras, né? No caso, uma palavra e uma fórmula que complete de forma correta as lacunas aqui apresentadas nessa questão. Eu falei agora há pouco na importância de você entender ou de você decorar os elementos dos grupos 1, 2, 16 e 17, né? Você ganharia bastante tempo. Você, sem precisar fazer mecanismo de ligação, você já chegaria aqui ao gabarito dessa questão, que é a letra A. Eu vou explicar o porquê. Quando ele traz para a gente a informação de ser um metal alcalino terroso e uma ligação com um halogênio, eu já sei que a ligação envolve um metal e um ametal, ou seja, o meu composto é de característica iônica, certo? E quando eu vejo aqui na letra B o sódio não é um metal alcalino terroso, o sódio está no grupo 1, sendo metal alcalino. Da mesma forma que o oxigênio, ele não é um halogênio, ele vai estar no grupo 16, que é o grupo dos calcogênios. Olha aí, só com essas informações, chega-se aqui fácil ao gabarito na letra A. Mas professor, tem que levar em consideração que você já passou vários tempos aí estudando química, dando aula de química, e para gente, né, que não tem aí um conhecimento desses compostos, como é que a gente poderia estar resolvendo, chegando nesse gabarito? Primeira informação é a seguinte: toda questão, toda prova, né, de vestibular, você vai ter em algum local a informação sobre o número atômico desse elemento. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai ver, primeiramente,
que o flúor, como você está vendo aí na imagem, de número atômico 9, ele apresenta 7 elétrons na última camada. Lembra daquela imagem que eu apresentei? Se tem 7 elétrons, ele vai ser um ametal. Já o magnésio, de número atômico 12, tu vê aí que ele tem 2 elétrons na última camada. Naquela mesma imagem eu disse que elementos que apresentavam 1, 2 ou 3 elétrons geralmente são metais. Então a primeira informação já tem: magnésio é metal e o flúor é um ametal, sendo aí um composto iônico. Quando a gente observa que o flúor tem 7 elétrons na última camada, a gente sabe que ele vai ter a tendência a receber um elétron, tanto é que ele vai ficar com uma carga 1 negativo, certo? E o magnésio, como ele tem aqui carga 2 positivo, porque ele vai ter essa tendência a perder esses 2 elétrons, fazendo-se aqui a inversão das cargas, a gente chega exatamente ao gabarito letra A, ok? Partindo aqui para a questão 2, compostos iônicos são aqueles que apresentam ligação iônica. A ligação iônica é a ligação entre íons positivo e negativo, unidos por força de atração eletrostática. Sobre as propriedades e características desses compostos iônicos são feitas as seguintes afirmativas. Primeira, apresentam brilho metálico. Ok? Imagina aí, na hora de uma prova, será que os compostos iônicos realmente têm esse brilho metálico? Um composto bem presente no nosso dia a dia, de característica iônica, é o sal de cozinha. E se o sal de cozinha da tua casa tiver brilho metálico, cuidado, joga fora, ok? Na realidade, o brilho metálico é uma característica de compostos formados por ligações metálicas, ok? Então, sendo aí a primeira informação, uma informação errada, já derruba 3 alternativas aí dessa questão. 2. Apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Se você prestou atenção nas informações, viu que essa foi uma característica que eu apresentei como sendo aí uma característica de um composto iônico. A 2 sendo uma afirmação correta, a gente já derruba. Não, ó, na realidade, tanto a letra A como a B, que tinha sobrado aqui, quando a gente eliminou o item 1, elas apresentam o item 2, né, como um correto. Poderia muito bem evitar essa leitura. Olhando aqui a terceira afirmação, e aí a gente já pode estar chegando no gabarito, está dizendo que os compostos iônicos eles apresentam boa condutibilidade elétrica quando em solução aquosa, o que é correto, né? Eu apresentei também há pouco que esses compostos iônicos eles apresentam essa condução de corrente elétrica, contanto que eles apresentem-se aí ou no estado líquido ou dissolvido em um solvente, ok? Dissolvido em água, por exemplo. Então, se a opção 3 ela é correta, a gente já sabe que o gabarito é a letra B. A quarta diz que são sólidos nas condições ambiente, a gente viu isso também. E a 5 ela está errada ao dizer que são pouco solúveis em solventes polares como a água, né? Claro, tem alguns que apresentam baixa solubilidade, mas no geral os compostos iônicos eles são bem solúveis em compostos polares como a água, ok? Gabarito aí, letra B. Então, espero que você tenha gostado dessas informações aqui desse vídeo. Aguarda aí o terceiro vídeo que eu vou estar trazendo informações sobre ligações covalentes, ok? Tanto ligação covalente normal como a ligação covalente dativa, que é o calo aí de muitos alunos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.